Calma, você clicou nesse vídeo, não fica bravo, deixa eu falar primeiro, antes que você venha e fale ou tente comentar. Calma, além dos first, que eu sei que já chega no vídeo louco já mandando first, calma, deixa eu explicar primeiro, antes de falar o que tá acontecendo, tá bom? A respeito desses remakes de Resident Evil. Primeira coisa que eu quero falar, sou fã daquele menininho ali, vocês estão vendo ali. Tem ainda o pôster do R4 aqui, ó, que o Leon... Eu gosto muito de Resident Evil. Eu recentemente tenho rejogado nas lives. Inclusive, muito provavelmente eu vou continuar jogando. Então a gente parou, a gente terminou o R4 no profissional. E a gente parou pra fazer o R3 Remake. E muito provavelmente eu vou só terminar algumas coisas que eu tô fazendo lá no R3 Remake. Mas antes, eu gostaria de fazer um vídeo a respeito de Resident Evil e falar a respeito dos remakes e toda essa treta que tá rolando dentro, né, a respeito de, sabe, das coisas que estão rolando, os remakes da Capcom e muita gente criticando esse R3 Remake. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível e dizer que, na verdade, já dizer de antemão, eu tô fazendo essa crítica porque eu sou fã de Resident Evil e acredito que Resident Evil merece e merecia mais. Então já tô dando uma spoilerzada, né, do que eu vou falar, mas quero falar aqui o porquê e o que eu acho que poderia ter mudado e que poderia ser melhor. Isso aqui vai ser, né, baseado nos 3 remakes de Resident Evil e eu vou tentar explicar todo o meu ponto de vista. Então assiste o vídeo todo antes de você comentar, ou pelo menos sair me xingando. Bom, pessoal, muito obrigado já por estar assistindo, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal caso você goste desse tipo de conteúdo. Eu gostaria de falar mais de Resident e quero ser, sabe, quero que essa aqui seja a porta de entrada para várias pessoas. Tomara que as pessoas gostem também. Então deixa aí o gostei e comenta no vídeo depois, né, de ver todo o meu ponto de vista, tá bom? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia? Ativa o sino também, estamos quase chegando com 1 milhão de inscritos, então se inscreve, dá uma força para nós aí, tá bom? Bom, só os recadinhos dados pra galera não se esquecer do like e se inscrever e vamos lá falar então o que eu acredito que é o grande problema dos remakes de Resident Evil. Vamos lá, já tá desde 96, como foi o primeiro jogo lá no Play 1 ainda na época, trazendo esse gênero, né, de survival horror, né, para um outro nível, para um outro patamar que a gente não tinha visto até então. Tinha outros jogos survival horror, como Alone in the Dark e o próprio Clock Tower, que já tinham saído, mas o Resident Evil foi a mais, assim. Tanto que não é à toa que até hoje é a franquia que mais rende pra Capcom, pelo menos uma das que rende mais pra Capcom, e também uma das maiores franquias do mundo, pelo menos do gênero, né, de ação, terror que nós temos, ainda trazendo jogos. Tanto que, né, teve concorrentes como a Konami com Silent Hill na época, e vários outros tentaram, né, trazer as suas formas de survival horror, tipo a Tecmo com Fatal Frame, e o próprio Alone in the Dark também continuou, né, que viu que o gênero tava começando a crescer mais, mas Resident Evil foi um marco e vai ser um marco pra sempre na história dos videogames. Então, vamos lá, em 2002, Resident Evil teve sua primeira versão remake. Jill, come on! Chris, this way. Make for that mansion! The show must go on. It's not like we're out of this yet. I think you'd better take a look at this. What is it? No. Chris! Pra quem não manja, o primeiro Resident Evil, ele era, né, do Play 1 e o remake foi pra GameCube. Claro, teve depois outras versões pros consoles mais pra frente, saiu pra PC também e por aí vai, vocês já devem manjar que teve, né, as versões remake que saíram pros outros consoles. Isso aí já é de praxe. Quero falar o seguinte, esse primeiro remake do primeiro Resident Evil, ele é maravilhoso. E saiu em 2002. Ele é maravilhoso porque, assim, ele pega o jogo original, ele pega tudo que foi estabelecido do jogo original e ele conserta de uma maneira maravilhosa
maravilhosa. Todas as cutscenes são mil vezes melhor que a do Play 1, que era aqueles atores de filme pornô bizarro. Eram engraçadas, eram engraçadas aquelas cenas lá, eram bem da hora, mas não se compara às CGs que foram feitas, né, para o remake. Somente que a qualidade gráfica tava muito boa, era tudo que a galera tava querendo ver pros novos Resident Evil, né, principalmente na época ali da geração que foi o primeiro Xbox, o PlayStation 2 e o GameCube. Tanto que até no mesmo ano, os mesmos moldes do remake do Resident Evil 1 foram feitos pro Resident Evil 0. Não é a mesma coisa, mas a base, né, do jogo tava ali, que é praticamente o que aconteceu agora do R2 pro R3. Mas vamos lá, o que eu quero falar é que o primeiro remake, ele é incrível porque ele aumenta muito o tamanho da mansão, ele conserta muitas coisas da história, tanto que ele é considerado o substituto do primeiro Resident Evil mesmo. Tanto que várias coisas nos pontos da história, que a história foi ampliada, né, para os outros jogos da franquia, foram dados como uma parte de base para esse Resident Evil Remake. Mas o mais interessante é, ele pegou o original, manteve tudo que tinha, né, no original, descartou algumas coisas que a galera já não tinha gostado e manteve um clima de terror, o clima de suspense, né, e o clima de sobrevivência principalmente, que é basicamente o mesmo molde, né, que foi feito para esse negócio de câmera fixa que tinha, né, mas ampliou muito. Então, o remake do Resident Evil 1, ele virou um padrão enorme, assim, para remake. Tanto que a galera, desde 2002, que a galera sempre enchia o saco da Capcom querendo o remake de Resident Evil 2. Fizeram o remake do R2 no mesmo molde do Resident Evil 1 remake. Mas isso não aconteceu. A galera mal ia adivinhar que, né, o próximo remake de Resident Evil só ia vir 17 anos depois. Ai, meu Deus, tanto tempo. Socorro, 17 anos pra esperar um remake. Mas, ó, não, eu tô falando remake, mas teve outras versões, tipo, teve a versão do Resident Evil 4 pra PC, teve outras versões que consertaram aqui e ali alguma coisa, sabe, de outro Resident Evil, mas eu falo de refazer o jogo do zero, foi com o Resident Evil primeiro lá, o primeirão que eu falei pra vocês do GameCube. Então, quando saiu o Resident Evil 2, a galera tava na expectativa enorme, tanto que, eu lembro até que tinha alguns fãs que estavam fazendo o remake do Resident Evil 2, e a Capcom falou, ó, para de fazer isso aí, que é propriedade nossa, larga a mão disso aí. Tanto que o remake de Resident Evil 2, que os fãs estavam fazendo, virou o Daymare 1998, que é um jogo independente, bem na cara de Resident Evil, contando uma outra história. Mas era o projeto que os fãs estavam começando a fazer do remake de Resident Evil 2. Mas a Capcom lançou o Resident Evil 2 ano passado, e é um remake que, assim, por que eu tô falando que foi um remake incrível? Porque ele seguiu o mesmo padrão, o mesmo patamar do que a galera já estava esperando quando veio o remake do primeiro. O remake do primeiro, ninguém tinha padrão de nada, ninguém sabia o que a Capcom ia fazer, mas a Capcom decidiu refazer o jogo naquela época, lá em 2002. Na verdade, já tava fazendo já um tempinho, 2000, 2001, já estavam fazendo. Mas aí, criou um padrão, melhor dizendo, onde o Resident Evil 2 tinha que ser, ou pelo menos iria ser, da mesma forma. E o Resident Evil 2 foi tão incrível porque ele ampliou o Resident Evil 2. Tem as mesmas coisas no Resident Evil 2 de você fazer, sabe, Leon A, Claire B, Claire A, Leon B, tem os novos modos, né, de você zerar o jogo rápido, teve o modo do Tofu, tem o modo For Survivor, tem as outras histórias. O Resident Evil 2, ele é um jogo enorme, um jogo muito bom mesmo. O remake do Resident Evil 2, pra mim, pelo menos pra mim, é o melhor Resident Evil até hoje. Ele conseguiu passar o Resident Evil 3 Nemesis, que eu tinha como o meu favorito, pelo meu favorito, na minha opinião, e o Resident Evil 4 até, porque o Mr. X no Resident Evil 2, você tem medo dele mesmo. Pra quem não conhece nada, não sabe direito o jogo, né, você joga a primeira vez, o Mr. X, ele é um saco. Você começa a escutar os passos dele, o bagulho é terrível, sabe? Você fica assustado. Fora que a delegacia foi muito ampliada, a parte do estacionamento, né, teve sabe, um negócio a mais ainda, e várias outras partes do jogo foram ampliadas. Isso que foi incrível. Por isso que o remake do Resident Evil 2 meio que pegou o padrão, né, que tava lá do remake do primeiro e elevou ele para um outro nível. Só que agora nós temos Resident Evil 3 Remake, que não é mais Resident Evil 3 Nemesis, é só Resident Evil 3. Eu joguei em live, já zerei várias vezes, tô fazendo as conquistas e tudo mais nas lives, mas o grande problema é que o jogo, ele é excelente em forma de história. A história do Resident Evil 3 Remake é incrível, é muito boa, conserta muita coisa do antigo, mas cortaram tanta coisa, velho, que a galera falou, isso realmente é um remake? Que é isso aqui? Parece que é um outro jogo, meio que
nas caras de Resident Evil, mas não é Resident Evil. Então, tipo assim, é Resident Evil. Eu sei que tem muita gente criticando pesadamente o Resident Evil 3 Remake, mas o problema é que o padrão remake da Capcom foi tão alto quando o primeiro foi incrível, o segundo foi mais incrível ainda. Então a galera tava esperando o terceiro ser uma, sabe, uma porrada, ser um negócio absurdo mesmo, ser um negócio que seria maravilhoso. Você vê o Nemesis perseguindo a cidade maior, a cidade, sabe, você indo e voltando do ponto da cidade com o Nemesis atrás e você tendo que lutar com ele várias vezes. Infelizmente, você luta, assim, tem algumas vezes que você luta com o Nemesis, mas o problema é que, assim, quando você tinha as batalhas mesmo com o Nemesis, principalmente no clássico que eu tô falando, você ficava extremamente tenso, você escutava stars do nada, você tava andando na cidade, você escutava ele andando, se você entrava na safe room e você saía, ele tava lá te esperando, dependendo do que você fizesse, né, se você não conhecesse o jogo, principalmente quando o Resident Evil 3 saiu, que foi uma grande novidade de jornada, um bicho bizarro te perseguindo na cidade inteira, o jogo, cara, ele era incrível, porque dependendo de onde você ia, o Nemesis estava atrás de você, e isso não acontece no remake. Tipo, acontece, mas acontece muito pouco, cara. Que nem, eles cortaram a parte da Clock Tower, eles cortaram a parte do escritório, eles cortaram a parte do restaurante, eles cortaram a parte do parque, não tem parque, não tem... toda aquela parte do posto, não tem a parte pra você chegar até o metrô. Tipo, tem, mas é tão rushado que, tipo, o estacionamento, você passa em 1 minuto, até menos. Tipo, 2 zumbis, você chega no teto e já vai pra próxima parte. Então, tipo assim, em questão de gameplay, tá muito polido, tá muito bem feito. Os gráficos são maravilhosos, não tem do que reclamar. A história consertou maravilhosamente bem. Mas o grande problema é que a galera esperava, que eu falei, esperava muito mais. Eu esperava uma parte, por exemplo, da Clock Tower incrível, assim. Eu esperava a parte do parque. Na verdade, eu até comecei a teorizar com a minha namorada e com alguns amigos na internet que, na verdade, esse Resident Evil parece que foi rushado. Ele poderia muito bem ter sido lançado ano que vem ou agora em setembro, né, mais pro final do ano, mas com muito mais conteúdo. Aí tem uma galera falando assim, mas o Resident Evil 3 antigo, ele era menor que o Resident Evil 2. Sim, ele era menor, mas o problema é que a gente esperava que seria menor, mas não tão menor, porque o Resident Evil 2, ele é grande mesmo, ele é mais que o dobro do tamanho do Resident Evil 3. Mas outra coisa também que foi cortada, não tem opções, dependendo do que você fizer no jogo, ele é estritamente linear, ele é reto, ele só vai. Você não tem opções, sabe? Não tem as escolhas que acontecem. Tipo, do nada você tá na frente da delegacia, você vai lutar com o Nemesis ou não? E aí, o que você vai fazer? Não tem mais isso. Simplesmente vai. E aí, as lutas contra o Nemesis, as lutas mais emblemáticas contra o Nemesis, são lutas pré-prontas, sabe? E o que eu achei mais bizarro, assim, eu vou até estar mostrando agora pra vocês. Se você tá com uma granada no Nemesis, beleza. Granadinha, pá, matou o Nemesis, uma granada só mata ele. Só que se você pega o Rocket Launcher, né, o lança-míssil, você dá 3 mísseis pra matar ele. Tipo, a granada do jogo é a coisa mais OP, é totalmente desbalanceado. Não tem batalha contra o Nemesis. Se você tá com uma granada, ele já morre, tá ligado? Isso que eu achei meio complicado. E tem dificuldades mais superiores, tipo a granada, tá certo que a granada é o último recurso que você tem, são poucas granadas que você pega no jogo, mas tipo assim, se você guardar todas as granadas certinhas só pro Nemesis, você passa dele. E isso fica muito fácil, cara, porque o problema deveria ter mais luta do Nemesis. O jogo poderia ter pego, sabe aquela parte quando você já encontra o Brad? Ele poderia ali, tipo, tem um carro pra gente fugir, mas a gente precisa pegar algumas coisas aqui e ali pra consertar o carro. Aí o Brad, ele vai atrás de peça também do carro, e aí você vai e o Nemesis fica atrás de você, enchendo o saco, sabe? A gente queria isso, que o Nemesis tava logo ali atrás. Então, se você já, tipo, podia ter parte daquele cinema, você entrar e ver outros sobreviventes e ter já um contato com o pessoal dos mercenários ali, não o Carlos propriamente dito, mas outros mercenários. Do lado poderia ter o parque, poderia ter a parte do restaurante, poderia ter a garagem, poderia ter o escritório, tudo ali, e você fazer aquela volta ali toda, com uma safe room aqui ali, pra você se recuperar e poder enfrentar o Nemesis logo naquela parte. E o Nemesis morrer e ficar ali te atazanando, porque a única parte que ele realmente enche o saco é só aquela parte de downtown ali, que tem do Toy Uncle, que tem do negócio da rosquinha, é só aquela parte ali. Tá certo que se você ficar muito preso naquela parte, o Nemesis ele vai vir várias vezes e te encher o saco. Só que, tipo assim, o problema no Resident Evil antigo, mesmo você tendo que passar várias vezes na cidade, você anda muito mais na cidade. Isso que é a questão. Raccoon City
dele foi muito desvalorizada, na minha opinião. Porque tem tanto lugar, tem tanta coisa da hora, tem tanto cenário que eu falei pra vocês que eles poderiam ter colocado. Ou, sabe, terem ampliado a cidade, que era o que todo mundo tava, acho, querendo. Ampliar a cidade, o Nemesis te perseguindo em vários outros pontos da cidade. Que não falei, porque o jogo, ele chega numa parte que parece que o Nemesis só vai te empurrando pra próxima. E são poucas vezes que você tem que ir e voltar, sabe? Não necessariamente você vai e volta. Tem lugares que você vai e volta várias vezes, mas uma vez no jogo, que eu me lembro, que você faz um vai e vem. Então dá pra você passar o jogo correndo, que nem um Resident Evil 4. Na minha humilde opinião, como eu falei pra vocês, como o Resident Evil tava num padrão muito maior, sabe? O Resident Evil 1 foi incrível. Resident Evil 2 foi mais incrível ainda. Aí veio o Resident Evil 3, a galera achou que ia ser mais incrível ainda. O problema é, o Nemesis, que é o bicho brabo, que é o coisa ruim, que tá ali, mano, tá ali, ó, aquela coisa ruim ali, ele foi totalmente desvalorizado, cara, minha humilde opinião. Tá, ele se transforma algumas vezes diferente, é legal e tudo mais, só que, de novo, tem muito mais coisa dentro de Resident Evil 3 Nemesis que eles poderiam ter aproveitado. Por exemplo, o sistema das Gunpowder. Nesse Resident Evil é muito mais confuso que o outro. Tem 4, 5 tipos de Gunpowder e não dá pra misturar entre elas, sabe? Só serve pra um tipo ou pro outro. E a Reloading Tool tem que destrancar ela pra poder dar mais bala. É meio bizarro. Sendo que o sistema do Resident Evil 3 Nemesis era muito mais simples e fácil de entender e fácil de você sobreviver. Poderia ser algo tipo, não, vamos refazer o sistema da Gunpowder. Vamos usar as Gunpowders e vamos dar nome pra elas. Gunpowder A, B e C. Pronto. Mas outras coisas também que me incomodaram é tipo assim, a cidade e as coisas é muito pequena. Cor, mas o Resident Evil 2 dá pra zerar também rapidão. Eu sei que dá. Eu sei que dá pra fazer em 1h30 o Resident Evil 2 e esse também. Então, tecnicamente, os dois jogos têm o mesmo tamanho? Não tem. Porque enquanto o Resident Evil 2, o level design dele foi feito pra você talvez explorar tudo ou não, esse aqui, você só vai reto. Você tem uma parte que você faz um vai e vem e é muito pouco. E quando você vai mesmo pra outras partes que... não, agora é uma parte mais... Não, você só vai reto. Então, tipo assim, eu gostei desse Resident Evil, mas, como eu falei, eu acho que poderia ter sido um pouco mais. Eu acho que faltou um pouco mais de Nemesis. Outra coisa também foi cortado, o modo mercenários, não tem no jogo. Porque o Resident Evil 2, você destranca, você zera, você libera o Fourth Survivor e os Tofu. Tem mais Tofu no Resident Evil 2 Remake. Tem 5 tipos de Tofu, e nesse aqui, se você zera, você tem que desbloquear as coisas e depois acabou o jogo. Aí você vai pro Resistance lá, que é um Dead by Daylight da Capcom. Enfim, eu acho que poderia, tipo... Aquela parte até de Downtown poderia ter sido maior, que nem é realmente no jogo. Você poderia explorar, sabe? Você poderia consertar mais coisas do metrô. Faltou puzzle, na minha opinião. Faltou muito puzzle. Muita coisa foi cortada. Cortaram o verme gigante. Não tem verme gigante também no jogo. Então, tipo assim, eu acho que a galera fã de Resident Evil merecia mais. A gente que é fã, todo mundo que é fã merecia mais. E eu acredito que, tipo, foi por conta desse negócio do remake, sabe? Tipo, ter dado um padrão enorme, sabe? O Resident Evil 2 está aqui, sabe? Enorme, foi nota 9, foi quase votado como jogo do ano, vários sites deram como jogo do ano, e Resident Evil 3 Remake é o Resident Evil 2. Mas então, pessoas, o que vocês acharam? É um vídeo diferente, quis fazer pra vocês, pra, sei lá, falar com a galera, trocar uma ideia, falar o que eu pensei a respeito de Resident Evil. Eu amo Resident Evil, queria ter visto mais coisas, queria que o Nemesis fosse muito mais brabo, muito mais atacado, e tomara que lancem, que nem fizeram no Resident Evil 1, na época lá do Play 1, o Director's Cut, que tinha mais algumas coisinhas e consertaram o jogo. E tem o Director's Cut também do Silent Hill 2, que incluía o cenário Born from a Wish, que era um novo cenário e tudo mais, e tomara que eles façam, né, uma DLC, tipo Resident Evil 3, Nemesis, agora você vai brigar com o bicho tudo que é canto. Tomara. Mas é isso, pessoas, deixem nos comentários o que vocês acham aí também desse Resident Evil, e se vocês gostariam de mais vídeos de Resident Evil aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês, e até a próxima!